Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Cargas e Conexões, um podcast voltado para o setor logístico. Meu nome é Cristine Moreira. E eu sou Denilton Macário. E nesse primeiro episódio nós falaremos sobre ética profissional no mercado logístico. E para tal, nós convidamos o professor Curbani, professor doutor em filosofia, pesquisador em produtividade pelo IFES. Ele atua nas áreas de história, filosofia antiga, ética e filosofia política. Ele que é fundador do grupo de pesquisa Frônesis, da CNPq. Ele é membro também da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, e do Centro de Estudos Helênicos, Areté. Integra o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IFES. Sua tese sobre dialética em Platão foi finalista do Prêmio Ampof em 2024. Também leciona ética e comportamento organizacional na graduação em logística do IFES Campus Viana. Curbani, o setor logístico, ele inclui, quando a gente fala de modais de transporte, né? Ele inclui modal rodoviário, aquaviário, aeroviário, ferroviário e tantos outros mais ali, né? Dos tradicionais até os mais falados ultimamente, né? Eles são essenciais para a economia, até porque tudo que é produzido precisa ser transportado para algum lugar, né? Mas enfrenta desafios éticos, como, por exemplo, o assédio. E eu queria explorar um pouquinho mais com você como que a ética ela pode ser uma ferramenta de transformação, pensando nesse sentido. Então, a ética, ela é uma... Assim, é bom a gente fazer uma explanação, porque quase sempre as pessoas não costumam entender a fundo o que significa a ética, né? Ela é uma área da filosofia que investiga os princípios que determinam, né, que orientam e determinam o comportamento humano. Então, ela é como assim a biologia estuda a vida, ou dentro da filosofia, especificamente a política lida com o coletivo, né, com questões sobre governança, sobre regimes políticos. A ética, ela trata de determinar e investigar, né, fazer reflexão sobre os princípios que orientam o comportamento humano. Então é bom que isso fique claro, né, que ela é uma área específica que lança princípios gerais. Esses princípios, eles têm a pretensão de serem universais. E aí, com base nesses princípios, que são mais gerais, mais universais, por exemplo, o princípio da dignidade humana, quando você vai ler lá Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Após a Segunda Guerra, a ONU, né? Sim. Estabelece quais são, né, esses princípios que devem ser seguidos. Lá tem o princípio da dignidade humana. Então, assim, em torno desse... Até prisioneiros de guerra. Exatamente. Etc. Depois de um trauma daquele, né, de matanças de judeus e tal. Então, princípio da liberdade, o princípio da justiça. Então, em torno desses princípios mais universais e globalizantes, aí você estabelece, digamos assim, parâmetros para que o comportamento sejam balizados por ele. No caso do setor logístico, né, que é um setor que a gente sabe que é muito amplo, envolve fornecedores, envolve clientes, envolve colaboradores, e é um setor ainda, né, muito preenchido por homens, né, a maioria, né? Então, assim, os desafios, eles são enormes, e a ética, ela tem que entrar aí como um componente fundamental e essencial, né, para quem avalia esses processos todos, para minimizar isso que é, por exemplo, o assédio, para minimizar isso que é a discriminação. Então, cada vez mais as empresas, mundo afora, têm se atentado para a urgência de você levantar essas pautas, né? Essas pautas que estão diretamente relacionadas ao pessoal. Sim. Sabe qual é a questão? A gente precisa, depois de tanta tecnologia, né, a gente precisa lidar com gente, né? Então... E na prática, a diferença entre ética e moral? Então, a ética, ela é uma espécie de reflexão, de teoria sobre os princípios, né? Então, ela não tem uma variação, né? Os gregos gostavam de tratá-la como uma técnica, ou um sinônimo para isso é arte, tipo a arte médica. Então, você tem
uma técnica que é, ou uma ciência, que também é um nome que pode ser, né, cambiável aí com técne, é uma palavra grega, que é a ciência da ética. É essa ciência que vai fazer reflexões, né, gerais sobre os princípios, né? Então, essa ciência, se é uma ciência, ela pode ser aprendida e pode ser ensinada, né? Então, quando você vai fazer uma formação, né, para um grupo ou para lideranças, para executivos, você tem como, de algum modo, formar esse pessoal, seja qualquer nível hierárquico de colaborador, né? Você tem como formar esse pessoal de modo a alinhá-los em torno de princípios. E aí você pode estabelecer princípios para a sociedade, você pode estabelecer princípios para a empresa, para governos. Então, em torno desses princípios, o corpo tem que ir se ajustando, se alinhando, né? Então, a ética, ela é mais, digamos assim, geral. Ela é a teoria. Tá. A moral, ela é a parte, digamos assim, cultural, normativa, que esses indivíduos, esse pessoal, vão, de algum modo assim, praticar. Então, a moral, ela tem uma pretensão de ser a normatização da conduta. Então, isso pode variar, isso é muito mais variável do que a ética, percebe? A ética, ela tem uma pretensão de englobar todos, e a moral, ela demora, ela é circunstancial, ela muda mais frequentemente. Dependendo da cultura, pode... Exatamente, dependendo da época, dependendo do povo, dependendo da cultura, né? Então, agora, é sempre assim, uma interpretação dos princípios. Esses princípios, eles... Como eu falei, o princípio da dignidade humana. As pessoas não podem mais ser escravizadas. Então, você tem que respeitar a igualdade. Tudo isso são princípios, né? O princípio de tratar todo mundo, né, de maneira justa, que a justiça ela tem que caber a todos. Então, esses princípios mais gerais, eles estão postos. Agora, como é que esses princípios vão ser praticados pelo grupo social, pela época, pela cultura? Aí há interpretações que variam de acordo com esses princípios, né, e que vão se ajustando com o passar do tempo. Então, a moral, ela é, para resumo, a moral, ela é a prática de uma ética, né? A ética, ela é os princípios, né? Ela estabelece os princípios universais, e a moral vem, de algum modo, colocá-los em prática, né? E quando a gente fala em cultura organizacional, como essa ética, né, que esse princípio influencia na cultura de uma empresa? Então, uma empresa, ela é um organismo vivo, né, feito de pessoas, né? E eu gosto de pensar o seguinte: do jeito que tem esses princípios gerais para a sociedade, as empresas, como um organismo ali, né, social, elas também têm seus princípios próprios, né? Então, você vê o mundo cada vez mais, depois da década de 70, esquecendo um pouco mais assim aquilo que eram processos técnicos e avançando para melhorar isso que são as relações interpessoais entre as pessoas. Então, uma empresa, ela digamos, se tiver alinhada com esses princípios, né, que são os princípios da liberdade ou da igualdade, de tratar, ou então de algum modo assim, de tratar o trabalhador de uma maneira mais justa, salários mais justos, sem exploração. Então, ela, de algum modo, assim, avança, inclusive, nos seus resultados. Então, hoje em dia, você vê empresas altamente comprometidas com a transparência, com a sustentabilidade, com o cuidado com o meio ambiente, com, digamos assim, com a inclusão, né? Você vê cada vez mais e, inclusive, cara, eu estava até olhando uma empresa, né, no sul do país, uma empresa de logística, né, que eles, em 2014, começam com um movimento no Brasil muito curioso, que é um movimento chamado... Esse movimento, ele é global. Começou na África do Sul, com o setor de construção civil, chamado Corajosamente Éticos. O cara lá, que era um empresário na África do Sul, e ele se incomoda com a corrupção, você sabe, né? Dentro da construção civil, nós tivemos escândalos no Brasil sobre isso.
mas o mundo todo parece ser um pouco assolado por esse tipo de corrupção, e ele começa a se perguntar por que não, dentro desse setor que é a construção civil, ser corajosamente ético, quer dizer, vencer a corrupção, vencer todos esses obstáculos, né, a uma postura ética, e aí isso vira um movimento mundial. E aqui no Sul, uma empresa de logística, ela entra nesse movimento, de 2014 para cá, e aí esse movimento é um movimento belíssimo. Então, assim, no fundo, você vê um corpo de empresas cada vez mais aderindo a certos movimentos sustentáveis, né, mundo afora, e aí diversas possibilidades vão se abrindo, inclusive assim, a escolha de fornecedores, os parceiros que vão entrar nesse tipo de jogo. Então, eu hoje vejo que o mundo, ele caminha para isso que é, digamos, uma vida com olhos na sustentabilidade, seja, né, ambiental, seja, né, em qualquer área da vida humana. Parece que a gente vê as empresas cada vez mais preocupadas com isso, né? E numa história que o país e o mundo tem, né, que parece que ser ético é um ato de coragem, né? Pois Exatamente. Eu gostei. Corajosamente ético, né? Depois você pesquisa. Inclusive, eles têm um espaço lá dentro da empresa de logística que é uma sala, e aí parece que tem uma maquininha, as pessoas pegam o produto, elas mesmas pagam. Bota aquele valor que acha que é justo ou não, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo que hoje, quando você vai numa padaria, por exemplo, comprar um pão, sei lá, ou qualquer produto ali dentro, a pessoa pergunta se você faz parte do clube, não é isso? Você faz parte do clube, ou você vai no supermercado, as pessoas, né? Então, eu acho que o mundo, isso é uma impressão que eu tenho, está caminhando para uma espécie de clube, assim, sabe? Tem aquele clube que está mais preocupado em tratar o seu colaborador de maneira mais justa, está preocupado com a formação ética do seu colaborador, está preocupado em incluir dentro da sua cultura fornecedores que estão alinhados com aquele tipo de princípio, que é o princípio da empresa. Então, assim, talvez no futuro, isso já está acontecendo, bem breve, a gente veja isso ganhar uma concretude maior, assim, né? Porque eu acho que já está presente na nossa sociedade, né? Até porque essa empresa, ao fazer isso, né, ela começa a ser percebida de forma diferente também pelos seus clientes. Exatamente, exatamente. O próprio cliente vai sendo ali um componente avaliador, né, daquele tipo de prestação de serviço que uma empresa, né, se propõe a fazer com o social, porque ela está ali para resolver algum tipo de problema, né? Seja uma empresa de logística, seja um sistema financeiro, ela existe ali por causa de uma demanda social. Então, o consumidor, ele quer esse tipo de, né, relação. Né? Se ela não estiver preocupada com isso, a chance dela não ser uma empresa exitosa, né, ao longo do tempo é grande. Então, a gente está vendo movimentos cada vez mais nesse sentido, né? Nesse sentido. Você falou que essa empresa no Sul, em 2014, né, ela buscou essa ideia de algumas empresas de fora, né? 2015, mais ou menos, acho que a ONU, né, se reuniu com, né, seus países lá membros e começaram a discutir, né, a proposta da agenda complementar, né, que teria encerrado uma em 2015, então fizeram a proposta da agenda 2030. Né, dessa agenda foram 17 pontos, se eu não me engano. E um deles ali a gente vê o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, que fala sobre trabalho decente. Como que a ética pode ajudar a alcançar isso? Porque a gente já está em 2025, né? Então, 5 anos aí pela frente só, né? Para ser corajosamente ético. Exatamente. Então, assim, esse movimento foi belíssimo, esse movimento da ONU, estabeleceu lá 17 objetivos, né? E um deles preocupado justamente com o trabalho decente, né? Você vê, então, assim, que isso na minha percepção, um dos pontos norteadores, né? A gente estava falando de princípios agora há pouco, mas esses objetivos, eles servem de algum modo como um parâmetro norteador para quê? Para que o mundo se torne mais sustentável. Entendi. E aí tem esse objetivo 8, né? Dentre esses 17, que trata exclusivamente do trabalho decente. Então você vê
Isso pode ser um ponto aproveitado e deve ser aproveitado pelas empresas mundo afora para justamente olhar o colaborador com um olhar especial em torno assim, da não exploração, combater a exploração, dar maior dignidade salarial. Você pode também, por exemplo, incluir, porque o mundo é diverso, não existe mais a possibilidade de viver separado, né? Dias desses eu fui entrar numa loja de telecomunicação aqui no Shopping Vila Velha, né? E eu me espantei, assim, porque eu entrei e vi uma diversidade entre os funcionários, né? Tinha gente, né, de todos os modos, né, de hoje, né? A gente obesa, a gente, né, negro, de cor preta, outros e tal. Aí eu falei assim, cara, olha o que acontece hoje com as empresas. As empresas estão com essa pauta. E às vezes elas estão preocupadas com esse tipo de inclusão, com esse tipo de trato com o funcionário, né, com o colaborador, justamente por quê? Porque sentem que isso, né, é um movimento mundial e que também, de algum modo, é benéfico para a cultura, né, ética daquela empresa. Né? Então, esse objetivo ele é, né, maravilhoso assim, para nortear as empresas mundo afora. Né? Você falou, né, que a logística ela tem algumas particularidades, né? A gente está falando de forma ampla, né? Mas vamos tentar funilar um pouco aqui agora, né? Como que seria isso na prática, né? Numa empresa de logística em si? Você se refere a... Dessas práticas, né, de trabalho decente sendo aplicadas agora por conta de uma agenda, mas e na prática tudo ali? Então, eu dou aula para um curso superior de logística, né? Eu dou aula de ética para esse curso superior. Uma das demandas, assim, que quando a gente está discutindo aparece, principalmente trazido por mulheres, é que esse setor de logística ele é um setor, né, preenchidamente por... Tradicionalmente masculino. Força masculina, né? Força masculina. Então, há bem pouco tempo atrás, uma aluna trouxe uma questão assim, professor, seria muito bom discutir isso com esse tipo de empresa. Por quê? Porque a gente vê que quando tem maioria homem, assim, acontece muito assédio e tal. Então, o setor logístico, mais do que nunca, ele precisa colocar isso em pauta, né? Formar mais o seu profissional a partir de certas posturas, né? Posturas que são já necessárias e que eu acho que é um desafio. Agora, o desafio ele acontece por quê? Porque existe uma resistência à mudança cultural, entendeu? Então, isso tem que ser colocado pouco a pouco, tem que ter formação, tem que ter, né, instrumentos digamos assim, regulatórios, né? Tem que acompanhar esse tipo de mudança cada vez mais. Então, assim, eu acho que assim, dos grandes desafios é a mudança cultural desses setores, mas que sou otimista de pensar que isso tem mudado já consideravelmente. De uns tempos para cá, né? Porque o setor logístico ele é composto de operações complexas, né? Sim. Aí são vários agentes trabalhando em conjunto para fazer a operação, então esse controle de ética provavelmente deve ser um pouco mais complicado. Exatamente. E aí a minha pergunta assim, você já viu alguma metodologia específica aplicada para alguma empresa? Por exemplo, a gente tem as políticas. Agora, políticas, muitas empresas acho que colocam só no papel, né? Não coloca na prática, não faz treinamento, não gera uma determinada sanção ao trabalhador para que ele entenda que ele tem que agir daquela forma. Agora, no ambiente logístico que a gente atua com operações muito complexas, com vários agentes, existe algum padrão metodológico ou uma tentativa de um padrão metodológico para seguir? Você já viu nos seus estudos assim? Eu acho que uma das medidas mais eficazes é assim, a empresa avançar para um tipo de governança corporativa. É de cima para baixo, né? Aí, então, quando você tem... de cima para baixo. Assim, muitos interesses envolvidos, a chance de você ter uma gestão, muitos interesses... Então, ali tem o acionista, ali tem, né, todos os escalões ali, né, da empresa envolvidos na tomada de decisão. Então, você tem uma chance de ter uma gestão mais, digamos assim, transparente. Então, isso
costuma resolver tanto para o resultado que a empresa precisa, né, apresentar, quanto para o cliente que está recebendo lá na ponta esse tipo de, né, de produto que a empresa presta, né? Outra coisa é o compliance, que você tem como colocar a empresa numa esteira, digamos assim, de alinhamento com isso que a gente já tem como norma, né? Como legislação, etc. Então, outra medida muito eficaz é a auditoria, né? Então, as auditorias, a gente não tem como escapar disso. Por quê? Porque tanto o compliance quanto as auditorias, e aí eu acrescentaria também os relatórios, né, que a empresa pode gerar para fazer esse tipo de avaliação. Fazer os indicadores, exatamente, né? Então, eles têm, eu acho, Cristine e Macário, que as empresas elas já fazem muito isso, mas elas precisam colocar a ética como um componente objetivo nesse tipo de avaliação. Você, numa conversa anterior a esse podcast, você falou do cargo que está tendo nos Estados Unidos, que é... As empresas do Vale do Silício, Google, Amazon, Meta, eles estão contratando filósofos, especialistas em ética, os eticistas, justamente porque é o que eu falei, a gente precisa melhorar, né, avançar no entendimento e no trato com o pessoal. Então, o processual, o operacional, o tecnológico, a gente já tem ganhado bastante experiência com isso. Agora, as relações, e uma empresa é feita de gente, como a gente estava falando, elas precisam estar contempladas nesse momento. Então, as empresas, as big techs, né, as grandes empresas de tecnologia, têm contratado filósofos justamente para contribuir com o desenvolvimento de IA, de inteligência artificial, com o desenvolvimento de processos éticos dentro dessas empresas, né? Então, isso é uma novidade. Quase ninguém, assim, fala disso, mas é um movimento que já começa a acontecer e eu acho que vai ser impulsionado exatamente agora com as IAs, né? E aí, assim, eu penso que isso é uma tendência mundial, né? No passado, você via só a figura do psicólogo, né? Ou do assistente social e tal. Ou de alguém do RH. O RH tentando fazer o meio de campo ali com os conflitos que existiam. Exato. Aí, hoje em dia, assim, os filósofos, eles estão entrando nas empresas justamente por quê? Porque, cara, quando a gente, né, no curso de filosofia, a gente vê muito ética, a história da ética. Eu tenho um doutorado em ética e, assim, você vê, né, desde os gregos que começam com esse tipo de reflexão e desenvolvimento desse tipo de saber, até agora na contemporaneidade, com os desafios que nós temos aí hoje, né? Seja no campo climático, seja no campo da reflexão em torno do terrorismo e tal. Então, assim, os autores eles estão sempre pensando, agora, o que precisa fazer? Precisa fazer essa ponte, né, com isso que as organizações. Deixa eu fazer uma pergunta, me corrija se eu esteja errado. Então, a ética, ele é um princípio, a moral ela se muda conforme a estrutura do tempo, da sociedade, enfim. Dentro de uma organização, ela vai definir os padrões éticos, ou os padrões, né, os princípios que ela quer seguir. Eu tendo um funcionário dentro dessa corporação, um profissional capacitado, ele consegue fazer essa transformação desse profissional para que, pelo menos dentro da empresa, ele atue conforme a empresa. O ser humano tem essa capacidade. Eu vi uma notícia hoje, mas seu multiplicador ali, né? Eu vi um negócio assim, ó, o mar mareia, o sapo sapeia. O ser humano fica assim, sem saber o que vai fazer. Tem como o ser humano, em relação a princípios éticos e morais, assim, ele se transformar pelo ambiente só do trabalho? Eu estava pensando nisso. Porque o trabalho vai ser uma coisa, em casa vai ser outra. Vindo para cá, né, e a partir do que eu tinha preparado para falar, eu estava pensando exatamente nessa questão. Porque o que acontece? Primeiro você começa, e aí a presença de um profissional qualificado é fundamental para isso. Você começa estabelecendo os princípios. Sim. Os princípios para aquela empresa. Quase sempre, esses princípios, eles estão materializados num instrumento chamado código de ética, o código de conduta, né? Então, é lógico que esse código, como as nossas leis, é um segundo passo. Eles nascem de uma reflexão
pretérita, anterior. Então, assim, alguém sentou ali, fez ali a reflexão, estabeleceu, esses são os princípios dessa empresa, são os nossos pilares, e aí a empresa deveria funcionar em torno disso. Mas a gente sabe que quase sempre é difícil estar ajustado. Penso eu que a presença de um profissional, né, qualificado, ele é fundamental, porque primeiro você afina o coro, coloca todo mundo ciente, né, de que a empresa precisa funcionar, né, sendo balizada por aqueles princípios ali que, né, estão postos. Depois que você alinha a turma com aqueles princípios, o que começa a acontecer? Você começa a criar uma cultura ética dentro da empresa. E essa cultura ética, seja em relação aos colaboradores, seja em relação ao papel que a empresa exerce para a sociedade, ela estabelecida, ela vai, digamos assim, mudando a opinião, as opiniões de todos os envolvidos, né, no campo em que ela consegue abarcar. E ao mudar essas opiniões e ajustar as emoções dessas pessoas, e aí eu falo também, porque os gregos tratam disso, e os desejos, porque às vezes você está dentro da empresa, acontece muito conflito, porque um deseja uma coisa, outro deseja outra, um quer que seja assim, outro quer que seja de outro modo. Então, à medida em que você alinha opiniões e desejos, né, emoções, você tem condições de fazer com que aquela empresa esteja harmônica, organizada, redondinha para rodar, e aí trazendo frutos para quem recebe lá na ponta, para o social, para o colaborador que trabalha de maneira satisfeita, né? Então, assim, eu acho que é fundamental que você avance para esse tipo de compreensão. Hoje em dia, me parece assim que isso ainda está pouco na mente, né, de quem toca essas indústrias. Mas isso porque ele foi treinado no meio de um grupo e ele, para se fazer parte desse grupo, ele absorveu tudo aquilo, ou porque a mente dele mudou? Ou porque mudou, ou porque ele então não se adaptou, não, para mim não dá, essa empresa não bate, veio Exatamente. outro, e esse outro, se identificou e legal, e no final todos ali estavam entendidos. Então, a cultura é uma coisa interessante, porque você precisa criar hábitos e praticar esses hábitos. A gente não estava há pouco tempo dizendo que a moral é a prática de uma ética, ela executa os princípios. Então, detalhe, se você coloca, né, um grupo, né, praticar esses princípios, quer dizer, para usar um termo que você usou agora aí, né, e os gregos gostavam muito desse termo, treiná-los. Se você treina esse pessoal, né, a praticar esses princípios, uma hora isso vira cultura. Sacou? Então aí você muda, e essa prática ela movimenta o indivíduo inteiro, ela movimenta o indivíduo, seja a nível mental, que aí você faz uma reforma nas opiniões desse indivíduo, e você muda esse indivíduo emocionalmente, né? A nível interno. Os gregos chamavam isso de timos, que é justamente o impulso. Então essa pessoa ela fica, digamos assim, harmônica para conseguir, de algum modo, integrar aquele grupo, e aí integra o quê? A cultura ética daquele grupo. E é muito interessante, para fazer uso de uma compreensão aqui do Sócrates. O Sócrates isso é uma coisa que as pessoas entendem com mais facilidade. Quando você vê o indivíduo praticando uma ação, o que o Sócrates pensava? Ele pensava o seguinte: você pode ir lá conversar com aquele indivíduo. Digamos que o cara a pessoa está praticando uma ação danosa, que não se devia praticar. Você vai lá conversar com a pessoa, você vai ver que a ação dela não está descolada da opinião que ela tem. Então, se você muda a opinião da pessoa, você também muda a ação dessa pessoa, entendeu? E é a longo prazo. É a longo prazo. Aí tem que ter, por isso que a formação ela é importantíssima, porque seja uma palestra, seja um workshop, seja um curso, seja um treinamento, né? Você, de algum modo, você vai colocando o pessoal ali alinhado, as opiniões elas vão sendo reformuladas e alinhadas, devagar as pessoas elas vão compreendendo que é um valor
praticar aqueles princípios que são norteadores daquela empresa, e aí você devagar coloca uma cultura. Essa é a diferença. Eu sempre também falo da sanção, Entendi. né? A empresa que não dá não uma sanção, mas fez uma determinada ação que não foi ético, levar aquele funcionário a entender que aquilo não foi ético, seja por uma suspensão, alguma coisa esse funcionário tem que ter para servir também de exemplo aos outros, né? Então, porque senão não há transformação, né? O nosso problema é assim, no passado, você vê muito esse tipo de... eu mesmo trabalhei em empresas no passado, antes de ser professor, né? Um tipo de, digamos, de crença de que as pessoas precisavam ser tratadas no chicote, né? Eu lembro que eu tive gerentes que era uma metodologia, penso eu, deles, assim, primeiro dava o susto, né, o esculacho lá, sim, e aí com isso a pessoa ficava alinhada, digamos assim. Hoje em dia parece que isso tem caído um pouco mais em desuso. Você primeiro dialoga, né? Primeiro você dialoga. A pessoa chegou atrasada num dia que não podia ou faltou uma reunião, ao invés de você já aplicar uma sanção, ou então, né, você vai e fala, olha, cara, essa empresa, você sabe, aconteceu um problema. Você vai procurar entender, você vai instruir. Você chegou a avisar... mas chegou 4 vezes atrasado. Aí já é uma sanção. Aí não, né? Aí, assim, essa pessoa, depois eu não falo nem a 4ª vez, depois da 2ª... porque a primeira vez já foi avisado. Se você aplicar uma sanção a ela já entende. Isso. Ela fala, cara... Né? Eu fui avisado, eu fui advertido. Até porque isso tudo está no código de ética. Exatamente. Isso está impactando negativamente. Isso tudo ele já sabe, que se ele fizer, ele vai ter uma retração. Naquele processo, né, de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, tudo isso foi trabalhado com ele. Sim, sim. Exatamente. Sim. E tem uma coisa, ele sabe, né? Eu sou professor, então eu tenho que acreditar no ser humano, né? Então, eu penso o seguinte, por exemplo, a gente pensa assim, o poder do diálogo, poder, né, de levar informação. Isso movimenta, gente, algo que, assim, não é pouca coisa. Você vê uma criança, por exemplo, jogando bala, a casca de bala na calçada. Qual é uma das formas de resolver isso? Pega uma vassoura, uma pazinha, vai lá. Né? Mas aí ela vai continuar jogando a casca de bala lá na calçada. Agora, se você chegar para ela, dependendo do modo como você coloca, e trocar, né, 5 minutos de conversa com ela, explicando que aquilo não é uma boa conduta, ela, a vida inteira, não joga mais a casquinha de bala, o papel de bala na calçada. Então, às vezes, o que a gente precisa, né, é de formação. Você precisa bem orientar as pessoas. Sabe? Você tem que ter, né, diante dos olhos, assim, que é preciso formar esse pessoal, deixar esse pessoal alinhado, de algum modo assim, preparar as opiniões, preparar o modo como lida com as pessoas, né? Então, assim, isso são questões que a ética ela pode contribuir muito nesse mundo cada vez mais veloz que a gente... Me diz uma coisa, então, né? A gente fica diante, então, de um desafio que também é uma oportunidade. Sim. Ano 2025, qual que você acha que é o maior desafio dos gestores hoje, nesse sentido? Olha, cara, são muitos desafios, né? Mas eu continuo pensando que digamos, saber lidar com gente. Sabe, assim, eu penso que, assim, tem a questão climática, tem a questão ambiental, né? Você tem empresas muito engajadas já nesse processo, mas ainda falta a gente caminhar muito para conseguir tratar os iguais como iguais, conseguir tratar as pessoas com dignidade, dando a elas o respeito devido, né? Prestando um serviço que é transparente, tudo isso tem lá, naqueles objetivos, né? Sim. A inclusão, a gente está falando do setor logístico aí, a inclusão das mulheres nesse processo, sacou? Que digamos assim, urgentíssimo, né? Quando estão
pertencendo ao grupo, né? Quando as mulheres estão ali inseridas dentro do grupo, elas também não são tratadas com pé de igualdade, né? Então, assim, a igualdade de gênero nesse sentido é fundamental. Então, eu penso que os desafios eles estão postos. Agora, se a gente vai conseguir alcançar... Aí até 2030? Mas até 2030 é um desafio, não sei. Mas qualquer esforço, né, já é... Eu sou otimista de pensar que a gente está avançando. Em algumas empresas você vê ali, né, gerações tão diferentes, né, coabitando no mesmo espaço. Como que é isso? É curioso que a nossa sociedade, ela hoje vê o idoso como inútil, né? E pensar que o passado valorizava a alta idade, né? Como era sinônimo de sabedoria. Você era um velho, você era um sábio, a experiência era valorizada, né, e tal. E hoje me parece que não, né? Mas tudo isso faz parte de cultura também, gente. Se as empresas elas começam, você entra hoje em determinadas empresas em Vitória, você já vê a presença, né, de pessoas 40 mais, 50 mais, 60 mais. Exatamente. Então... Não que 40 mais seja velho. Não, pois é. Mas cada vez mais a gente precisa dividir esses espaços, colocar todo mundo junto, né? O grande desafio para qualquer... E o Platão fala isso num livro chamado O Político. É você escalonar as pessoas de acordo com o que elas têm a oferecer, sabe? É colocar cada um no seu lugar, assim. Então, aproveitando o seu gancho aí, essa nova geração, ela está mudando muito de empresa. Eles não querem ficar 1 ano, 2 anos... Ou a vida, né? A vida, 20 anos, 30 anos numa empresa. Aí, quando a gente vai trabalhar esse profissional que chega na empresa, que já vem com a ideia de que eu não vou ficar mais que 1 ano aqui, como que a gente consegue impor uma cultura que em alguns casos vai precisar de um certo tempo para ser trabalhada? Isso é um desafio. O desafio é duplo. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que esse indivíduo ele pode demorar e não estar tão afinado com a cultura daquela empresa, ele também pode trazer renovação. Então, tem que saber aproveitar esse profissional e estar aberto, porque, assim, empresas... O pessoal costuma, né, dizer que empresas boas têm funcionários antigos, né? Onde você vai, né? Isso, empresas... você pensa a roda de funcionários acima de... Muito também. Até mesmo, eu para colocar minha filha na escola, eu pergunto se os professores permanecem ali. Porque se for uma escola que troca de professor todo ano... Alguma coisa, né? Não tem um projeto pedagógico seguro, firme, estável. Então, a empresa costuma-se pensar isso delas também, assim, que o funcionário, que a empresa boa, aproveita o funcionário, valoriza o funcionário, dá oportunidade para ele crescer dentro da empresa, né? Então, a gente tem um pouco essa compreensão da empresa. Isso é positivo, sim. Agora, ela pode também se tornar pouco flexível, né? Ela pode se tornar um pouco engessada dentro das suas próprias crenças e não se abrir tanto para o novo que está chegando. E aí o novo pode chegar na figura de um funcionário que venha trazer renovação, novos ares. E aí, gente, eu penso que é tudo uma questão de alinhamento. Então, ao mesmo tempo que você vai formar aquele profissional de acordo com o interesse da empresa, a cultura da empresa, você também precisa extrair dele, no sentido positivo, isso que ele está trazendo, que é a particularidade, né, da visão que ele tem. Se um jovem que lida com tecnologia ou que tem uma nova compreensão, né? Hoje a gente vê essa galera mais jovem nem trabalhar de carteira assinada, que é mais, né? Eles querem prestar contrato de serviço. Isso. Então, assim, flexibilizar um trabalho desse para um certo tipo de quadro pode ser uma alternativa, né? Então, vejo que o desafio pode ser nesse sentido, de você ainda que seja um desafio, você treinar ou você mudar uma cultura daquele funcionário que vai ficar 1 ano, mas também absorver dele o que ele pode trazer para a empresa de visão, de novidades, do que... Exatamente. Cristine, eu tenho cada vez mais pensado, e eu tô até em conversa com
um amigo que é professor de matemática que trabalha junto comigo, que é o seguinte: a gente precisa prestar atenção nessa palavra treinamento. Por quê? Se você quiser aprender a tocar uma música, você tem que pegar o violão ali, ficar ali um tempo, 6 meses, dedilhando aquilo, né? Fazendo aula, até você conseguir tirar uma música. Se você quer aprender uma língua, você tem que ficar ali todo dia treinando ali e tal, até... Se você quiser meditar, você não faz de uma hora para outra, você tem que ficar ali treinando, bicho, ficar ali colocando os pensamentos ali tranquilos todos os dias. Então, assim, isso não é uma informação desnecessária. A gente precisa treinar sempre. Então, o funcionário que chega, ele necessariamente tem que passar por um processo de treinamento, gente. Eu, às vezes, frequento alguns restaurantes e tal, aí eu vejo assim, né, até o garçom, ele precisa ser treinado. Sim. Então, assim, essa cultura do treinamento, ela é para estudo, ela é para cultura, para arte de modo geral. E eu falo isso porque estudo bastante os gregos, e o Aristóteles e o Platão, eles não acreditavam em êxito sem processo de treinamento. Você tinha que submeter o indivíduo, por isso que existiam as Olimpíadas, você tinha que se preparar lá. Não tem ninguém. Exatamente. Você tem que preparar o indivíduo para ele entrar em campo, digamos assim, e fazer o time ganhar. Então, isso é em qualquer esfera. O aluno não faz provas, né? O aluno não faz exercícios dentro dessa... Então, assim, tudo é uma questão de treinamento. Qualquer equipe que você queira formar precisa passar por isso. E aí, nesse nosso papo aqui, né, a gente precisa ressaltar, precisa de treinamento ético. Esse indivíduo precisa estar alinhado com aquilo que é o que a empresa precisa levar, né, de informação éticas para ela. Curbani, meu amigo, qual que seria a sua mensagem, né, final, assim, para direcionar para profissionais e empresas do setor logístico? Aquele recado, assim, que você vai... Olha, eu já falei, vou frisar para ficar, né, bem dito aqui no final. A gente precisa aprender a lidar com gente, né? A gente já avançou bastante em outros processos. Então, eu penso que hoje, quando você busca um profissional, né, capacitado a colocar sua empresa alinhada, às vezes com a cultura que você nem sabe que ela tem. Então, você bota a sua equipe ali girando em torno daqueles pilares e vai treinando, e vai formando, e vai reformando a galera, vai renovando. Penso eu que talvez o que o empresariado brasileiro, né, capixaba, precisa abrir-se a esse tipo de tendência, que penso eu, o mundo já está um pouco mais adiante que o Brasil, principalmente se olhar as grandes empresas do mundo, já estão um pouco mais adiante nesse processo de treinamento, de formação, né? A gente pode entender dessa maneira, com todos os envolvidos no raio de alcance dela, né? Então, eu penso que aqui, no nosso caso, no Espírito Santo, sobretudo as empresas de logística, precisam, de algum modo, pensar um pouco mais, incluir dentro da sua política esse tipo de capacitação, de treinamento, abrir-se mais esse tipo de estudo, que é uma ciência. Como eu falei no início, a ética ela é uma ciência. É uma ciência, ela pode ser aprendida, pode ser ensinada. Você precisa, de algum modo, né, ir até esses princípios, bem estabelecê-los, e aí em torno deles você vai construindo o seu edifício empresarial, né, seu edifício, a empresa ela se torna uma célula mais eficaz, inclusive para contribuir com o social, com o ambiental, com, né, qualquer tipo de liderança. E não só a parte técnica, né? Porque às vezes você vai trabalhar com uma pessoa que ela é muito técnica, ela é até chata, né? Se ela não sabe conviver, né? Muito metódica e tudo, e ela não sabe lidar com gente, né? Eu já trabalhei com algumas pessoas mesmo que a pessoa, ela sabia resolver o problema lá e tal, muito técnica, mas ela não tinha um tato para lidar com pessoas, com gente.
Exatamente. Né? Então, exatamente. E assim, a gente pode explorar o potencial de todo mundo, cara. Assim, quando você estuda a fundo filosofia grega, você vê assim, tem que ter o guerreiro, que é o cara que tem coragem para ir para a guerra, que é o cara que fica na linha de frente, mas você tem que ter também pessoas mais moderadas e comedidas. Por exemplo, você coloca na diplomacia, que é a hora de você conversar. Então, dentro de uma empresa, cara, eu enxergo assim, você consegue estabelecer... relações internas. Exatamente. Tem que ter então, relações internas. Aquela pessoa é uma boa pessoa... naquela atividade, fica lá naquela atividade. Exatamente. Ela é mais agressiva, assim, do ponto de vista de estar ali mais à frente, puxando o movimento e tal. Coloca ela no movimento dela, entendeu? Escala ela lá. Agora, é uma pessoa mais tranquila, mais suave, boa de negociar e tal, coloca ela no seu espaço. O que acontece, eu acho que no mercado de trabalho, não só no logístico, mas em todas as empresas, é a falta desse olhar do gestor, das características de cada colaborador, cada funcionário dentro da empresa, para fazer a máquina girar. Exato. Observando as particularidades de cada funcionário. Então, isso é antigo, cara, e a gente aproveita pouco, né? Por isso que é preciso esse tipo de formação, né? O Platão, num livro chamado Político, ele vai falar que o líder é aquele que sabe, como um tecelão, construir um tecido, um corpo, que é um corpo que vai ocupar a instituição. Naquele caso, está pensando no governo de uma cidade, mas você pode pensar na governança de uma empresa. Sim. Então, você precisa construir um tecido bem ajustado, de algum modo assim, com pessoas certas, nos lugares certos, colocando, porque aí esse tecido, ele se torna um tecido de proteção. Ele se torna um tecido que ampara todo mundo que está ali dentro e cumpre a função dele, né? Que é, de algum modo, colocar a governança toda... A gente já está terminando, mas eu fiquei com uma curiosidade. Com o avanço da automação crescente, né, no setor logístico, em qualquer outro setor empresarial, a presença de robôs, a presença de drones... A ética ela fica mais fácil de gerenciar nesses casos de automação ou mais complicado, né, em relação aos seres humanos quando estão fazendo o seu trabalho? Olha, eu penso o seguinte, que antigamente você olhar uma fábrica, um pátio fabril da Volkswagen, sei lá, você via, 1.000 funcionários, 10 mil funcionários. E aí, assim, quando você tem mais gente, o desafio é maior, né? Então, quando você tem o sistema de automação operando, você diminui um pouco o material humano, né? Com tudo isso, então, isso é lido hoje pelas empresas como um elemento que gera resultados e tal. Mas, mesmo que você tenha, ao longo do tempo, conseguido gerar mais resultado para as empresas também crescem numa velocidade. Sim. E a concorrência, né? Era a segunda pergunta que foi, como é que fica a concorrência, a ética, né? E a ética, ela dentro de uma empresa comprometida com esses princípios, né, alinhadas com essas metas, né, que os objetivos da agenda da ONU coloca, né, os ODS, ela, de algum modo, assim, ela é uma empresa que ela se coloca numa esteira de uma concorrência mais leal, entendeu? Ela, de algum modo, assim, está mais comprometida com a responsabilidade social, né? Com isso que a gente colocou da inclusão, do trabalho honesto, a honestidade e a integridade, cara, é um dos princípios fundamentais, assim, para as empresas, né? E você tem também, por exemplo, preocupações ambientais. Então, hoje em dia, a gente percebe o seguinte, que as empresas que se antecedem e elas se preparam para esse tipo de pauta transparente, de responsabilidade, elas não tomam pancada na frente. Entendi. A gente vê muito bem o que aconteceu com algumas empresas recentes no Brasil, como o caso da Americanas. Sim. Ali teve uma falha ética, né, de transparência. Você não prestar contas devidamente. Você tem, por exemplo, há bem pouco tempo agora, anos atrás, escândalos como da Vale, né, da Samarco. Ali teve alguma negligência ali, técnica, ali, né, que se você tivesse, de algum modo ali, né,
com quem exercia aquele tipo de fiscalização ali. Colocada essa equipe, ou até essa pessoa ali alinhada com princípios de fato que ela deveria cumprir, cara, você evitaria tragédias terríveis, né? Então, hoje em dia, eu penso assim, que as empresas, elas crescem muito com o avanço da tecnologia, a automação está dentro desse bojo. E aí, assim, ao crescer, também o pessoal cresce. Uhum. O pessoal cresce e você continua com esses mesmos desafios, né? Jeitinho brasileiro. Exatamente. Tem uma coisa que é curioso que eu acho que vale falar, assim, tipo assim, a gente tem que tentar entender o que é o bem, né, para uma instituição, o bem para uma escola, o bem para uma empresa. O bem está nesses princípios, cara. E assim, você precisa de algum modo ter gente contribuindo para que ela funcione bem, né? O Platão tem uma metáfora interessante. Ele fala assim, a gente sabe que a saúde é um bem para o corpo, né? A gente não sabe, a saúde é um bem para o corpo. E quando você tem um problema no corpo, você, de algum modo, não vai no mecânico, você vai procurar especialista. Então, o que eu penso? Para você, se tiver um problema no corpo social, no corpo de uma empresa, no corpo de uma instituição, né, seja uma escola, então, se tem um problema naquele corpo, você tem que procurar o especialista que vai saber tratar aquele problema, sabe? Ele é o médico... E não tem uma receita pronta, né? Cada uma tem uma característica. Exatamente. É como o corpo também. Cada corpo vai reagir de uma maneira, né? Então, você, a depender do problema que for, você tem que chamar. Ou é o psicólogo, ou é o... Se é um problema de assédio, você tem que chamar um profissional que vai tratar e entender daquilo. Se é um problema operacional, vai... Então, assim, eu acho que as empresas, elas têm que estar de olho. Assim, se vê como um organismo, sabe? Se vê como um corpo. Vou fazer a última pergunta. Essa aqui? Se você tivesse, assim, superpoderes, você detectaria um assédio a quilômetros de distância ou... você conseguiria transformar chefes tóxicos em um estalar de dedos? Você ter o olhar para detectar um assédio, seja moral ou sexual, a quilômetros de distância, ou detectar um chefe tóxico com um estalar de dedos? Qual dos dois? Sempre, se você puder antever, né? Um superpoder, né? O assédio. Eu preferiria vê-lo antes, à distância. À distância. Acho que... A primeira. O que foi que o navio disse pro porto? Já começou aí. Pô, cara. De quinta série mesmo. Navio disse pro porto. O que o navio disse pro porto, gente? Eu não sei. O que o navio disse pro porto? Não faço ideia. Para de me olhar, eu só vim descarregar. Que isso, bicho. Agora tem uma que eu acho que até Agora é piada mesmo, tá bom? 2 caminhões caíram de um penhasco, mas um continuou voando. Por quê? 2 caminhões caíram... 2 caminhões caíram no penhasco, mas um continuou voando. Por quê? Ai, Jesus. O que o caminhão tem para continuar voando? Porque ele era um caminhão-pipa. Porra, aí você pega pesado, cara. Eu tenho que pagar a pena 2 vezes, viu?